Graça e paz, amados do Senhor, Igreja Santa, noiva do Cordeiro, a todos aqueles que estão vendo e ouvindo agora através desse vídeo gravado em direto no Facebook, eu quero partilhar um assunto muito sério sobre vida familiar do pastor. Chegou ao meu conhecimento o clamor de algumas mulheres de pastores, e entre elas há um que se destaca: pastor, não sou feliz no meu casamento. Pastor, não sou feliz em casa. E o mais agravante, nem na igreja tenho paz, porque não consigo suportar o endemoniado do meu marido, que na igreja vira santo. Eis o clamor de uma mulher, de um servo de Deus, de um pastor. Eu quero aproveitar e deixar uma palavra forte na qualidade de ministro do Evangelho, na qualidade de pastor e na qualidade de alguém que também já dura num relacionamento de mais de 20 anos, com muita experiência e com muitas situações também, testemunhos de vida que podemos transmitir, porque como qualquer outro homem, como qualquer outro pastor, também passei por muitas situações, mas pela graça de Deus conseguimos superar. A palavra de Deus declara no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Presta bem atenção à palavra de Deus. A Bíblia é clara quanto a esse tema. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia diz ainda no versículo 32, grande é esse mistério a respeito de Cristo e a igreja. Esse texto faz uma comparação entre Cristo e igreja, ou seja, Cristo aqui é um tipo de noivo, é um tipo de esposo, é um tipo de marido, e a igreja é um tipo de noiva, é um tipo de esposa de Cristo. Então, por essa passagem, nós podemos perceber que a igreja tem um marido, a igreja tem um esposo, e o esposo da igreja não é o pastor, o esposo da igreja não é o profeta, não é um apóstolo, não é um evangelista ou missionário. E essa passagem é tão interessante porque a Bíblia também afirma que aquele que não cuida da sua família falhou na fé. Assim seja, assim sendo, melhor dizendo, nós os pastores precisamos entender que o maior patrimônio que um homem possui na face da terra não é os bens materiais. O maior patrimônio de um homem não é o dinheiro. O maior patrimônio de um homem não é as propriedades, mas é a família. A igreja, o ministério, não é o maior patrimônio do pastor. O maior patrimônio do pastor é a família. Escuta, eu estou a partilhar consigo algo por experiência própria, porque eu estou no ministério há muitos anos também, embora pareça jovem, mas não sou assim tão jovem. Sou crente há 23 anos e sou de consagração ao ministério pastoral são mais de 15 anos. E eu aprendi muito com os meus erros. Às vezes, como pastor, nós queremos colocar o ministério acima da esposa. Às vezes, como pastor, nós queremos colocar a igreja acima da família, acima da esposa. Quantas vezes eu mesmo não tive problema, quantas vezes eu tive problema em casa, porque não foi fácil como pastor tomar uma decisão e ao mesmo tempo sendo esposo. Então, marido, você precisa entender que Deus estabeleceu hierarquias no lar. E na hierarquia que Deus estabelece para a família, existem prioridades na família. E a hierarquia número 1 do lar é Deus primeiro. Começa com Deus. E depois de Deus vem o marido. Só que depois do marido não vem o trabalho. Depois do marido não vem o dinheiro. Depois do marido não vem os amigos. Depois do marido não vem os pais do marido. Depois do marido vem a esposa. E essa hierarquia que Deus estabelece aplica-se na vida de um homem comum como na vida de um pastor. O princípio de
autoridade e submissão ou hierarquia no lar é igual tanto para um pastor comum, ou para um homem comum, como para um pastor. Então, a igreja não está acima da sua esposa, pastor. O seu ministério não está acima da sua esposa. Eu me lembro de uma expressão que eu já usei várias vezes, relacionada à minha esposa, e falando assim na liderança da igreja, que pensava que estava certo e acabava magoando a minha própria esposa. Eu dizia que a minha esposa não está acima do meu ministério, não está acima da igreja, que ela na igreja era a esposa do pastor, ela era membro da igreja e não esposa na igreja. E isso feria, magoava. E como essa mulher que clama a mim, minha esposa também clamava, até que eu entendi que a igreja não é minha esposa. A igreja tem um esposo. E um dia Deus falou fortemente comigo, filho, cuida da tua mulher e deixa eu cuidar da minha mulher. Aí eu percebi que a igreja tem um noivo, que o dono da igreja é Deus e não o pastor. Por favor, pastores, precisamos cuidar das nossas famílias. Muitos pastores estão ganhando milhares e milhares de almas, mas estão a perder a sua própria casa, estão a perder a sua esposa, estão a perder os seus próprios filhos. Filhos, esse é outro tema que eu vou falar amanhã, que é muito forte, porque eu queria entender como é que um pastor consegue, né, por causa do ministério pastoral, virar as costas a uma filha, colocar a filha para a rua, porque a filha cometeu fornicação, a filha engravidou antes do casamento, e coloca a filha fora de casa. Temos muitos filhos de pastores frustrados, muitas filhas de pastores desviados, tudo por quê? Porque nós estamos a confundir os princípios de Deus na família como pastor. Mas sobre esse assunto vou falar amanhã. Pastor, entenda algo. Procure cuidar da sua esposa melhor do que você cuida da igreja de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo nos fala em Coríntios, que o casado deve se preocupar com a sua própria família. Então, você casado, você tem responsabilidades para com a sua esposa. E uma das primeiras responsabilidades que você tem para com a sua esposa é honrar e reverenciar a sua esposa. O marido deve honrar a sua mulher como o vaso mais fraco. Não como sendo uma mulher debilitada, não. Mas como alguém que precisa de honra. O marido deve ser transparente com a sua esposa. O marido deve respeitar a sua esposa. Muitos pastores não respeitam as suas mulheres em casa. Na igreja são uma coisa, demonstram ser aquilo que não são em casa. Não respeitam as mulheres, não respeitam os filhos e depois chegam na igreja e querem fazer papel de santo. Por favor, pastores, nós precisamos rever essas regras e esses princípios que Deus estabeleceu para a família. O pastor também deve prever e prover. Estou a falar de você sentir a responsabilidade de cuidar e sustentar sua esposa, sustentar sua família. Quantas esposas de pastores nunca mais foram ao salão tratar do cabelo? Quantas esposas do pastor nunca mais tiveram o privilégio de comprar um vestido novo, uma bolsa nova, um sapato novo? Parece que quando se casa com pastor, se é anulada. Então, são algumas das reclamações que eu, como pastor, tenho estado a receber no chat, algumas mensagens de algumas mulheres que no anonimato vão reclamando sobre essas situações. Estou a falar para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, missionários, obreiros e toda a classe de homens e servos de Deus que exercem cargos ministeriais. Às vezes nós confundimos muita coisa entre igreja e família. Por favor, cuide da sua esposa, alimente a sua esposa, leva ela para passear. Quanto tempo é que o senhor não sai com a sua mulher, não leva ela para um shopping, para um cinema, passear? Invista na sua mulher. Ela é a sua rainha e deve ser tratada como uma rainha. A mulher também merece proteção e o pastor deve dar proteção na esposa, na família, em casa e na igreja. Uma coisa que é muito comum, e você pode experimentar, estou quase a terminar. Normalmente as mulheres do pastor têm muitos problemas aí na igreja com o povo. Ou o povo acham que a mulher do pastor exagera, ou acham que ela nunca faz nada. Então tem sempre conversinha contra a mulher do pastor. Cuidado, amado pastor. Aquilo que você ouve sobre a tua esposa. A igreja
ela pode ser uma bênção para si, como pode ser uma maldição para a sua vida. O povo pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição para a sua vida. E eu tenho uma triste notícia para si. Muitas das pessoas, muita da gente que estão na sua igreja, um dia vão embora, um dia vão te virar as costas, um dia vão te abandonar. Aí só a tua esposa e os teus filhos estarão ao seu lado. Então, proteja sempre a sua família. Ainda que a sua esposa estiver errada diante da igreja, você proteja ela diante da igreja e repreenda ela em particular. São os princípios que eu tenho aprendido com Deus e que me ajudaram a salvar o meu casamento, o meu relacionamento, quando tudo já parecia estar destruído. E hoje eu posso falar para ti sobre essas coisas. Por favor, pastor, há um risco enorme de você perder a sua família se você não cuidar melhor da sua esposa, se você não investir melhor na sua esposa. Outra questão é a satisfação sexual. O pastor tem o direito e a obrigação de satisfazer sexualmente a sua esposa. Por favor, pastor, cuida da necessidade sexual da tua esposa, porque senão a tua esposa vai fugir com o obreiro, vai se envolver com o diácono, vai se envolver com o marido ou alheio, e você vai ficar frustrado, desapontado, vai acabar perdendo a esposa e vai perder o ministério. Cuida da satisfação sexual da sua esposa, cuida da vida da sua esposa, cuida da necessidade das suas esposas e também aprenda a se comunicar melhor com a sua mulher, com a sua esposa. Tenha facilidade. Comunicação envolve 3 princípios básicos: falar, ouvir e entender. Não seja o único a falar, a despejar. Aprenda a ouvir a sua mulher. Aprenda a dar ouvido à sua mulher, porque ela foi colocada ao seu lado como adjuntora, para ser uma bênção e não ser uma maldição. Então, por favor, tire tempo, gaste tempo com a sua esposa. Deus abençoe a si que ouviu essa palavra, partilhe com alguém, porque eu sei que existem muitas mulheres de pastores vivendo essa situação que eu falei. O Senhor te abençoe, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e que Deus possa te dar a oportunidade de você dar volta a essa crise, a essa situação, a essa fase terminal que você está vivendo no casamento, que parece que tudo acabou, parece que o amor acabou, você vai levando só por levar. Deus tem resposta e ainda tem solução para o teu casamento. Bem-aja a todos, o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita, caso sério. Gravou?